Você sabe o que é meltdown? Meltdown é uma experiência que algumas pessoas autistas têm quando entram em colapso. Isso decorre de alguma sobrecarga sensorial, cognitiva ou emocional. Em 2021, foi realizado um estudo com pessoas jovens autistas em que eles relataram como é essa experiência para eles. Esses jovens compartilharam o que eles gostariam que as pessoas à sua volta, a família, os professores, amigos, soubessem quando eles estão passando por esse momento. Então eles disseram que sentem com todo o ser. Às vezes me sinto exausto ou paralisado. Às vezes me sinto fora de controle. Esses relatos são muito importantes para entendermos como essas pessoas se sentem nessas situações e assim a gente consegue encontrar caminhos para ajudá-las a superar esse desafio. Eles também trazem o que fazem eles se sentirem fora do controle ou sobrecarregados. Então seria mudanças de planos muito repentina, sem previsibilidade, sobrecarga sensorial, estar em um ambiente com muita luz ou muito som, sobrecarga cognitiva, ou seja, fazer uma atividade que exige muito deles, ou também sobrecarga emocional, passar por uma experiência emocional muito forte ou desafiadora. Nem sempre essas experiências são negativas, mas elas são de uma intensidade de sentimentos muito fortes. Ou seja, às vezes o indivíduo não estava esperando sentir tudo aquilo e acaba ocasionando em uma crise. Um dos exemplos de situações positivas que podem incorrer no meltdown é, por exemplo, uma pessoa que é apaixonada por uma outra. Ela chega nesse espaço, ela vê essa pessoa e deseja muito conversar com ela, trocar ideias, fazer alguns comentários, porém não dá conta. Então essa frustração, ela pode ser um dos motivos pelos quais essa pessoa com autismo pode entrar no processo de meltdown. Importante também dizer que não é uma experiência que vai favorecer a entrada no meltdown, e sim um conjunto de experiências que se somam e culminam no meltdown. Então, por exemplo, a pessoa com autismo, a pessoa autista, ela pode dar conta de fazer tudo o que ela tem para fazer na rotina. Aí chega no final do dia, uma pequenininha situação faz com que ela entre meltdown. Então vocês reparem que ela passou o dia inteiro dando conta de uma série de situações e aí de repente, do nada, ela tem uma crise. Eu tenho alguns exemplos para vocês. Então, por exemplo, é muito comum que a gente chegue na escola e que as pessoas digam que do nada a criança entrou em crise. E aí a gente vai perceber e a gente vai observar para entender qual é o contexto, né, que favorece o desenvolvimento dessas crises ou de meltdown. E a gente percebe, por exemplo, que a sala é muito barulhenta. Na época do Covid, quando logo que as crianças retornaram, as portas também ficavam abertas das salas. E eu já cheguei a visitar a escola que tinha aquele barulho de todas as salas acumuladas nos corredores por conta das portas abertas. Então são situações que sobrecarregam sensorialmente esse aluno. Outra situação pode ser a pessoa gostar de alguém na sala de aula e querer conversar, querer dialogar, tanto gostar afetivamente como uma paixão de namorados, quanto em relação à amizade, querer muito fazer parte de um grupo, porém não dá conta. Em adultos, a gente ouve muitos relatos de pessoas que sentem dor de cabeça no final do dia de trabalho. E é por isso que muitas pessoas com autismo preferem o trabalho em casa, de home office. Por isso que é tão importante a gente compreender o perfil de cada pessoa, autista ou não, para entender onde essa pessoa vai ser melhor alocada em atividades funcionais e laborais. Vou dar um exemplo. Um jovem que precisa trabalhar como atendente de uma loja. Essa pessoa, ela pode se sentir muito mal, porque tem que conversar com várias pessoas, precisa fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? Como passar as compras, checar o preço da máquina, checar o preço de cada produto, conversar com a pessoa que ela está atendendo, conferir o troco, por exemplo. Isso, que pode ser simples para muitas pessoas, exige das pessoas com autismo tanto habilidades de interação social, questões relacionadas, por exemplo, às funções executivas, que na prática seria a pessoa ter a flexibilidade de lidar com o imprevisível, que é conversar com outra pessoa. É por isso que nós não podemos negligenciar a importância e a necessidade de apoio, de suporte das pessoas de nível 1 de suporte autistas. A psicoterapia, ela vai auxiliar para que a pessoa se conheça e compreenda o que ela sente em cada situação.
Dessa forma, no processo de autoconhecimento, a pessoa vai conseguir fazer escolhas mais congruentes com o que ela dá conta de fazer e com o que ela almeja. Esse artigo também nos traz algumas estratégias para lidar com as pessoas nesses momentos. Então, a primeira e a mais importante é manter uma comunicação aberta com a pessoa. É considerar o que é importante para ela, o que a ajuda a se acalmar nesses momentos. Outra ideia também que eles trazem é utilizar timers ou outros aplicativos de tempo para ajudá-la a gerenciar momentos de pausa, um momento de regulação emocional, técnicas de respiração e também utilizar a imaginação ou atividades criativas para ajudar a se regular nesses momentos. Aqui na clínica, desde quando as crianças que estão na segunda infância, ou início da adolescência, ou mesmo na adolescência, nós fazemos atividades de relaxamento ou atividades para se acalmar, mesmo que essa pessoa não esteja numa situação de crise. O nosso objetivo é que essas crianças ou adolescentes eles tenham vivências para que conheçam as experiências e consigam entender quais dessas atividades ou quais dessas técnicas melhor funcionam para cada um de si. Isso é um processo de autoconhecimento que pode ser sim desenvolvido na psicoterapia. O nosso objetivo é que a criança, no momento de crise, ela já saiba e já tenha no repertório dela essas estratégias, porque a gente já percebeu também que ensinar uma habilidade nova, uma estratégia nova, no momento de crise não funciona. Eu sou Janaíne Silvestre, eu sou mestre e especialista em desenvolvimento e sou diretora aqui da Clínica Evolvere. Eu sou Isabela Figueiredo e faço parte da equipe de psicologia aqui da clínica também. Se você gostou desse vídeo, curte e comenta aqui embaixo.